Oi, turma, bom dia. Voltamos então para falar um pouco mais sobre o sistema nervoso. Agora nós vamos falar sobre o sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Nós vamos começar a ver os órgãos do sistema nervoso. Percebam que nas aulas passadas nós estudamos a célula, né, o neurônio, a função do neurônio, que era conduzir um estímulo de um lugar para outro no nosso corpo. Nós vamos agora ver o sistema nervoso em si, os órgãos e as funções de cada parte, tá bom? Observe, turma, nessa imagem que eu tenho uma pessoa de costas, e eu destaquei para vocês em amarelo as regiões na cabeça que compreendem o sistema nervoso. Aqui nas costas, perceba que há uma corda nas costas. E saindo aqui das costas, eu tenho várias linhas amarelas, olha, que se espalham por todo o nosso corpo. Essas linhas, elas vão para as pernas, elas vão para os braços, para os ombros, para as mãos, para os pés. Eu resumi para vocês todo o nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso, turma, ele é chamado tubular e dorsal. Tubular, porque se eu olho de costas, observe, é um tubo, né? É um cano, é uma corda. E dorsal, porque está nas nossas costas. Eu estou falando da medula espinhal. Nós vimos em aulas passadas que as nossas vértebras, que são esses ossinhos no meio das nossas costas, as vértebras se juntam e formam a coluna vertebral. E a coluna protege essa estrutura em amarelo, que é a medula. E aqui na cabeça eu tenho as regiões do encéfalo. Aqui na cabeça eu tenho o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. E essas estruturas, tanto na cabeça quanto aqui, ó, nas costas, elas são protegidas por estruturas ósseas, que são a caixa craniana, que é o nosso crânio, e a coluna vertebral. Então, a parte do sistema nervoso que está dentro da cabeça, ela está protegida pelos ossos do crânio. E a parte do sistema nervoso que está aqui nas costas, ó, formando esse tubo, está protegido pelas vértebras, pela coluna vertebral. Então, gente, os neurônios, o sistema nervoso, eles se espalham por todo o nosso corpo, mas estão concentrados na cabeça e aqui nas nossas costas, certo? E olha que interessante, turminha, ao longo da evolução, observe o que aconteceu com o cérebro. Eu tenho aqui, então, olha, peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. O que é que você percebe que aconteceu ao longo da evolução desses animais? Observe aí com atenção. Conseguiu entender o que aconteceu? O cérebro foi ficando maior. Olha o tamanho do cérebro dos mamíferos. Mamíferos: homem, vaca, bezerro, veado, baleia, morcego. Agora, olha aqui o tamanho do cérebro das aves. Galinha, ema, seriema, saracura, passarinho. Diminuiu, daqui para cá diminuiu. Agora, volta mais um pouco. Olha aqui o tamanho do cérebro de réptil. Jacaré, lagartixa, serpente. Diminuiu mais. Observe aqui o tamanho do cérebro de anfíbio. É só essa parte aqui, ó, que tá mais clarinha, ó. Os anfíbios são os sapos, as rãs, as pererecas. E o de peixe, menor ainda, olha, só isso aqui. Ou seja, ao longo da evolução dos animais, o cérebro ele ficou maior. Isso quer dizer que os mamíferos são animais muito inteligentes, porque o cérebro grande é sinal de desenvolvimento intelectual. Então, de todos esses animais, os mais inteligentes são os mamíferos. Isso se dá pela evolução do sistema nervoso. Quem tem cérebro grande é mais inteligente. Para a ciência é assim, tá bom? É claro, gente, que tem doenças, né? Mas eu estou falando assim, de seres saudáveis, certo? Bom,
O nosso sistema nervoso, ele é dividido em duas partes. Deixa eu ver aqui. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, observe aqui comigo. SN central. Sistema nervoso central. Gente, o sistema nervoso central é o que está no centro do nosso corpo. Observe que é o que eu destaquei aqui, ó, dentro da cabeça e a medula espinhal. Então, o sistema nervoso central, ele é composto por duas partes. O encéfalo é tudo que está dentro do crânio, e a medula espinhal é tudo que está dentro da coluna vertebral. Pronto! O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo e pela medula espinal. Se você olhar no desenho geral, ó, eles estão no centro do nosso corpo. E essas linhas que estão se espalhando pelo corpo? Essas linhas, turma, são os nervos. Os nervos não fazem parte do sistema nervoso central. Os nervos fazem parte do sistema nervoso periférico. Tá bom? Adiante. Vou pular isso aqui nós já vimos aqui. Esse slide ele é importante. Ele mostra pra gente as partes do encéfalo. Então, nós temos aqui uma sigla, ó, SNC, Sistema Nervoso Central. A parte do encéfalo. O encéfalo compreende toda a parte do sistema nervoso que está dentro do nosso crânio. Então, aqui é uma pessoa e na figura daqui eu destaquei nessa pessoa a parte do encéfalo. Então, tudo isso aqui é o encéfalo. Quais são as partes do encéfalo? Em amarelo, o cérebro, não é cérebro, é cerebro. Em cor de rosa aqui, ó, o cerebelo. Cérebro, cerebelo. Repete aí pra mim. Isso. Cérebro, repete. Cerebelo, repete. Isso. Príncipes, a repetição, elas ajudam a fixar os nomes, tá? E essas partes aqui, ó, essa amarelo mais escuro e essa aqui clarinha, nós vamos chamar de tronco encefálico. Tronco encefálico. Cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O que estaria ligado aqui, ó, a partir daqui, do final do tronco para baixo? A medula espinhal. Certo? Bom, quero mostrar essa figura, olha. Essa figura aqui, ela me mostra apenas o cérebro. O nosso cérebro é dividido em duas partes, observe. Uma parte direita, que é o hemisfério direito, e uma parte esquerda, que é o hemisfério esquerdo, tá bom? E aí, turma, quais são as funções do cérebro? O que o cérebro faz? Vamos voltar ali atrás. Nós já vimos que o cérebro, ele interpreta os sentidos. Nós falamos tanto disso, né? Ó, o cérebro, funções do cérebro. O cérebro faz a interpretação dos órgãos dos sentidos. É o cérebro que vai falar o que você está enxergando, de que é o cheiro, do qual é o som, do que é o gosto, tá? O cérebro também, ele é responsável pela memória. Se você assiste a aula e consegue se lembrar depois, graças ao cérebro. O cérebro, ele controla a nossa memória, ele faz a nossa interpretação, as emoções, quando você sente amor por uma pessoa, afeto, ou ódio, ou raiva, ou inveja, é o cérebro que controla essas emoções. O raciocínio, quando você lê uma questão de ciências e consegue pensar nela e resolvê-la, você está ativando o cérebro. Então, gente, olha a importância desse órgão, a memória, o lembrar das coisas, as lembranças, a interpretação, que é dizer o que nós estamos enxergando, ouvindo, sentindo através da pele, né? As emoções, o afeto, o ódio, a inveja, a raiva e o raciocínio.
muito importante. O cérebro, turma, ele controla todo o nosso corpo praticamente, tá bom? E o cerebelo, vamos voltar. Quem não lembra, é aquela parte rosa da figura. Deixa eu voltar aqui. Aqui, olha. Essa parte aqui, ó, o cerebelo. Quais as funções do cerebelo, né? Tá vendo que ele tá bem perto da nuca, né, gente? Já, olha. O cerebelo, turma, ele ajuda na coordenação motora. Se você é uma pessoa que dança bem, que pega o ritmo fácil, se você tem equilíbrio, né? Olha, coordenação motora, o equilíbrio. Tem gente que tá em pé, quase cai, né? Não tem equilíbrio nenhum. Essas partes, elas são controladas pelo cerebelo. Então, a coordenação motora, o equilíbrio do nosso corpo, a postura, né? Você tá andando aí curvado, igual o Corcunda de Notre Dame, né? É o seu cerebelo. Então, ó, né? Mantenha a postura, melhore a sua coordenação motora, o seu equilíbrio. Ele também influencia nas emoções, mas muito menos que o cérebro, tá bom? Bom, então essas são as funções do cerebelo. Coordenar o nosso equilíbrio, a nossa coordenação motora, tá? Perceba, gente, que o cérebro, ele controla muito mais coisas, né? Ele tem muito mais funções do que o cerebelo. O tronco encefálico, ele é composto por órgãos chamados de bulbo e de ponte, tá? Gente, volta na imagem aqui, ó. Cadê? Aqui, turminha, nessa imagem, tá? Eu falei para vocês que em amarelo é o cérebro, que controla o raciocínio, a memória, a interpretação, as emoções. Em rosa, o cerebelo, que faz o nosso equilíbrio, a nossa postura, a nossa coordenação motora. E essas duas partes aqui, esse amarelo mais escuro e esse clarinho, ó, na ponta da caneta, eu chamo de tronco encefálico. Se você perceber, essa parte amarela escura, ó, ela é uma ponte, porque ela comunica o cérebro, ela comunica o cerebelo. E essa parte clarinha, turma, eu chamo de bulbo, tá bem perto da nuca já. Perceba aqui, ó, na pontinha da caneta, olha, tá bem perto da nuca. O bulbo, turma, ele é o centro respiratório e o centro cardíaco. Então, olha o perigo. Tem gente que fica dando murrinho nos outros. Isso, além de ser falta de educação e de respeito, isso é prejudicial para a pessoa. Por quê? Porque aqui perto da nuca você não pode bater, porque essa parte aqui na ponta da caneta, que é o bulbo, ele é o centro respiratório e o centro cardíaco. Então, se você dá uma pancada aqui e machuca o bulbo, a pessoa pode morrer. O coração pode parar e o pulmão pode parar. Então, para vocês terem atenção, cuidado com as brincadeiras, tá bom? A gente não bate na nuca de ninguém, porque aqui na nuca tem uma estrutura do sistema nervoso chamado bulbo, e o bulbo, ele é o centro respiratório e o centro cardíaco. Se você dá uma pancada aqui com força e machuca o bulbo da pessoa, você pode matar a pessoa, tá? Então, esse tronco encefálico, ele é o centro respiratório, o centro cardíaco e ele comunica outras partes do sistema nervoso central. Tá bom? Turminha, essa matéria de sistema nervoso, ela é uma matéria, de todas as matérias que eu ensino, eu acho a mais complexa. Então, eu preciso que vocês façam um esforço para aprender. Se for necessário, assistam novamente às aulas, tá bom? Porque o sistema nervoso, ele é realmente muito complexo. Nos últimos 30 anos, é que os cientistas estão conseguindo decifrar, estudar mais, entender mais o sistema nervoso. É a parte da ciência chamada neuro, né? A neurociência, ela tá crescendo muito nos últimos anos. Por quê? Porque esses órgãos do sistema nervoso, eles são muito difíceis de se compreender, eles são muito complexos, né? Tá bom?
Vamos adiante, então. O que mais que eu tenho para mostrar para vocês de importante nesses slides? A medula, né? Nós falamos que o sistema nervoso central é composto pelo encéfalo e pela medula. O encéfalo é composto pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. E a medula, gente? A medula espinhal ou espinal, as duas palavras são certas. Ela se estende por todas as nossas costas. Ela fica dentro da coluna vertebral e ela é um cordão de neurônios. Então, tudo isso aqui que você está vendo é uma parte da medula e ela é formada por muitos neurônios juntos. Nós falamos que a medula, ela não pode ser rompida, né? E ela faz a comunicação entre os órgãos do encéfalo com as outras partes do corpo. Vamos ver isso melhor? Se eu voltar aqui a uma imagem, lá na frente, o primeiro slide, aqui. Todo esse cordão amarelo aqui, ó, é a medula espinal ou espinhal. Olha aqui a legenda, medula espinhal. Turma, ela comunica a parte da cabeça com o restante do corpo, concordam? Ó? O cérebro manda um impulso nervoso, ele passa pela medula, ele vai cair num nervo e vai chegar lá no pé. Então, a medula, ela tem essa função principal, que é unir, fazer a comunicação entre as partes do encéfalo com as partes da periferia do nosso corpo. Vamos falar um pouquinho mais dela, vamos lá para frente de novo. Cadê? Aqui, tá? Então, eu digo, fui demais, que a medula espinhal, ela faz a comunicação do encéfalo com o restante do corpo. Os órgãos, por exemplo, os membros. Quem é que faz a mensagem do cérebro chegar ao coração, por exemplo? Os nervos, mas antes de cair nos nervos, essa informação ela tem que sair do cérebro e passar pela medula. Tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar sobre o sistema nervoso periférico, certo? Vamos parando por aqui, então. Já foi muita informação hoje. Assistam, se for necessário, as aulas novamente. Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp. Um abraço e até a próxima. Um beijo.